Olá pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje eu quero trazer uma resenha que eu não sei, gente, mas eu acredito que vai dar o que falar. Então, pessoal, o livro que eu quero trazer para vocês hoje se trata do livro A Cabana, do autor William P. Young. Ele foi publicado, mas a princípio, esse livro aqui, ele foi indicado por uma seguidora. É uma das amigas do canal, né? Então eu solicitei algumas indicações para ela e uma dessas indicações foi a Cabana, que foi a Keila. Ela me indicou e eu escolhi esse livro porque já fazia algum tempo que eu queria ler. Na verdade, tem também, acredito que muita gente já leu esse livro e muita gente também viu a adaptação dele. Eu cheguei a ver o início da adaptação, mas não finalizei. Então, quando eu peguei esse livro para ler, eu sabia da premissa dele, do que se tratava, mas eu não sabia o que iria acontecer, né, o decorrer, né, ali da história. Nem do filme, porque eu não voltei para terminar de ver o filme, e nem a história em si, nem o livro em si, né. Acontece que, é, por isso que eu tenho um grande problema em questão a pegar alguns hypes, alguns livros hypados, ou que foram muito famosos por um bom tempo, né, que ficaram na boca do povo, vamos se dizer. Eu sou uma leitora que eu sou um pouco fora da curva, eu não vou muito na onda do que tá no momento. Claro que alguns livros, né, de alguns autores que são vivos ainda, porque a maioria dos autores que eu gosto já não estão mais entre nós, alguns clássicos, mas ainda alguns autores, os autores que eu gosto, quando eles lançam alguma coisa e por coincidência viram uma febre, né, nacional, enfim, ou mundial, eu acabo adquirindo, mas não especificamente por causa dos hype. E nesse caso aqui, como todo mundo que já acompanha há um tempo ou que chegou há pouco tempo no canal e tá vendo os vídeos aos poucos, tá notando, né, percebe que eu trago resenhas de livros que já passaram por hype há 5 anos atrás, há 8 anos atrás. Então, tem inclusive resenhas de outros canais há 10, 12 anos atrás do mesmo livro. Então, vocês já vão perceber que eu não trago o livro do momento. E a Cabana não é diferente. A Cabana ela já teve sim o seu hype, o seu momento de glória. E pra quem já leu, eu não conheço nenhuma pessoa que diga que a Cabana é um livro ruim, é uma história ruim. E realmente não é. O que que acontece? A princípio, vai começar a história contando, né, sobre a vida e a família de Mac. Eu não sei pronunciar, então é Mac, eu vou falar como Mac mesmo, que é o apelido dele, o nome dele é um pouquinho mais longo. E ele tem uma família, né, com os seus 3 filhos, e eles vão passear, acampar num local onde tem lago, enfim. Acontece um incidente no lago e ele vai socorrer os filhos. E quando ele retorna, a filha mais nova dele some, né? Então, vai acontecer ali toda aquela procura e tal, e infelizmente vão achar alguns pertences da menina, né? Com algumas pistas do que aconteceu, né? Então, é uma situação muito triste e aquilo dali vai sendo remoído pelo próprio pai, pela família, pelos irmãos da menina, de uma forma muito triste mesmo. Então, assim, que é uma coisa fatal, né, gente? Que é quando a gente se depara com luto, claro, eu nunca tive esse, essa sensação, né? E a gente não espera nunca ter, mas a gente imagina, né? Vestindo, né, a pele de um pai e de uma mãe, porque a gente é dessa forma, porque a gente é, então a gente consegue sentir a dor. E aqui é retratado bem isso. E só que acontece, eles são uma família religiosa, né? A esposa do Mac, ela é um pouco mais, tem um pouco mais de fé, digamos assim. E ele se afasta um pouco de Deus, ele perde um pouco a fé dele depois que se depara com essa situação, né? Que é um pouco esperada, né, gente? Né? A gente não está aqui pra julgar porque a gente nunca vai saber o que o outro vai sentir, a não ser que a gente passe pela mesma oportunidade de teste na vida, né? De luto, enfim. Então, até que a gente não sinta a mesma coisa e não passe pela mesma coisa, a gente não sabe como que é. A gente só imagina, mas a gente nunca sabe. E vai acontecer o seguinte, que a família dele vai viajar para um outro local e ele recebe uma carta pelo correio, aonde está assinado como papai, né? Então, simbolizando como se fosse um ser divino, né?
E daí todo mundo sabe, né? Mesmo quem não tenha lido esse livro, ou quem já leu, sabe o que vai acontecer. Ele vai pra cabana, que é onde encontraram, anos atrás, os restos, né? As partes de algumas peças de roupa, né? O que simbolizava que estava com a menina, com a filha dele. E é um local que traz pra ele muita tristeza profunda, muita amargura, e é ali que ele perdeu a fé dele. Então, e foi ali que ele foi convidado, através dessa carta, para estar novamente nesse fim de semana, onde vai estar afastado da família dele. A família dele vai para um local oposto ao dele e ele vai para essa cabana. Chegando lá, tudo acontece, né, de uma forma é, figurada, ou seja, como for, que queiram acreditar, mas vai trazer 3 figuras divinas, celestiais, que se caracterizam como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali ele vai ter uma experiência bem marcante, bem tocante, vão trazer várias reflexões e ele vai sair dali completamente mudado, né? Ele vai ter uma percepção diferente da vida, do perdão, sobre o que é o perdão, o se aceitar, o que é o julgamento, né? Tudo o que se refere à dor, à perda, ao perdão, ao julgamento, à sabedoria, tudo que se refere a isso, ele vai ter um melhor entendimento de si e do seu próximo também, né? É, isso é o fechamento do livro, né? A história em si traz uma reflexão bela, traz uma reflexão bonita e também faz com que a gente pense, né, nas nossas escolhas, na nossa vida, o que a gente pensa do outro também, o que a gente faz com aquele pré-julgamento de tudo à nossa volta, o que a gente faz para melhorar a nossa vivência com o outro, com a sociedade, com quem a gente ama. Mas, na minha percepção desse livro, a princípio, quando eu comecei a ler o livro, eu até pensei em ver a adaptação, né? Parar da onde eu tinha. Continuar da onde eu tinha parado. E que eu lembro exatamente, apesar de fazer um tempinho. Mas eu resolvi não. Eu vou ler o livro, porque a minha resenha é sobre o livro, né? E quem sabe eu queira terminar de ver o filme. Mas a minha percepção do livro, gente, quando eu peguei o livro para ler, eu não esperava que eu tivesse esse desafeto com a narração, com tudo. Por quê? Já vou logo iniciando dessa forma. Por quê? O livro ele tem tudo para trazer uma história bela, trazer uma reflexão, e é o que ele traz. Só que para mim eu esperava mais, por causa desse hype, por causa das pessoas próximas a mim, que me diziam que realmente é um livro bonito, é um livro belo, que vai me tocar. Ele realmente é um livro tocante, mas ele é um livro que a gente tem que ter a consciência de que depende do seu ponto e de seu estado de espírito no momento. Por quê? Eu digo, se eu tivesse lido esse livro o ano passado, numa situação que eu estava adversa e contrária a toda a normalidade da situação humana, com doença, com tristeza, com tudo que estava me abatendo, com certeza eu leria esse livro de uma forma diferente. Eu conseguiria entender, não entender, porque eu entendi ele, mas eu conseguiria ter uma visão diferente do que ele ia trazer e com certeza ele ia ganhar o meu coração. Mas eu lendo hoje, não que o ano passado a minha fé foi provada e estava maior, mais alta, enfim, como queiram entender, e agora não está, né? Ou que eu estou mais na razão. Não, não é isso. Mas a fé e tudo que a gente sente, as nossas emoções, são emoções, né? Então, quando as nossas emoções estão neutras, você vai ter realmente uma leitura mais racional. E essa leitura para mim foi racional, inteiramente racional. Eu consegui realmente me aprofundar, né, no misticismo, no celeste em algumas partes do livro. Mas para mim alguns diálogos me fizeram pensar que foram diálogos rasos, que realmente não é uma profundidade. Ah, mas é porque mas aqui no livro há pessoas que podem pensar, né? E ter uma opinião contrária à minha, e tudo bem, gente, tranquilo. Mas quando se trata de um ser celestial, do divino, da fé, de uma crença,
a gente pensa que deveria ser um pouco mais profundo, porque aqui fala algumas frases e algumas coisas que a gente pode encontrar em qualquer livro religioso, em qualquer livro que traga essa mensagem e que. Porque quando a gente vai ler um livro de ficção, que é como se fosse uma conversa de Deus com a gente quer saber o novo, a gente quer saber, como se a gente esperasse uma resposta que a gente não tenha. E aqui, a única pessoa que não tinha resposta para ele era o próprio personagem. Porque parecia que a gente estava na narração do divino, que a gente já sabia as respostas. Que a gente já sabia o que ia ser contado. Eu, pelo menos, a minha percepção foi essa. Então eu esperava uma linguagem um pouco mais aprofundada, né? Talvez esse tipo de livro ele foi preparado para o raso mesmo, para a superfície, para que todos entendam, para que todos possam ser acalentados daquela forma, mas para mim não serviu. Para mim, faltou. Faltou profundidade nos diálogos, faltou. Não digo que não tenha, gente. Em algumas partes tem sim, tem alguns. Eu até grifei algumas partes que eu achei importantes, mas tiveram algumas que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não tem respostas. E no livro, o próprio Deus ali no livro também não tem resposta. Isso é uma coisa muito complexa, por quê? Porque, claro que a gente não vai ter a resposta em si verdadeira, porque foi escrita por mãos humanas, é uma ficção, né? Então, o Deus daqui é um escritor, é o próprio escritor que se fez o narrador, que fez o desenvolvimento dos personagens, então não tem uma resposta divina. E realmente não era isso que eu esperava, mas também não era essa superfície tão rasa. Então, assim, pra mim foi uma decepção. Foi uma decepção, assim, de médio porte, não digamos de grande porte, porque ele ele vai acalentar um pouco o nosso coração, ele vai dar uma mexida, assim, em alguns pontos. Mas tem alguns pontos que as respostas são programadas, são robotizadas, que você encontra em qualquer pessoa que seja religiosa, qualquer pessoa que tenha o conhecimento do divino, ela vai dar esse mesmo tipo de resposta. Tem perguntas aqui que o ser humano faz para si, faz para o mundo e que nunca a gente vai ter resposta. E aí não tinha necessidade de colocar esse tipo de pergunta e esse tipo de diálogo, porque trouxe mais superficialidade. É um livro que. Ai, gente, eu queria ter gostado um pouco mais, principalmente porque foi uma indicação de uma pessoa muito querida, mas ela sabe que eu iria trazer. Eu até pontuei em algum local ali que eu conversei com ela que eu iria trazer o meu ponto de vista e que talvez não ia ser tão legal. E eu não iria deixar de trazer porque eu iria falar mal do livro ou porque eu iria dar esses pontos negativos do livro, né? Mas até porque é uma forma de respeito com a indicação e também comigo mesmo, porque quando a gente faz um conteúdo e que a gente quer trazer uma resenha, não são todas as resenhas que vão ser mil maravilhas, não são todos os livros que serão 5 estrelas, e não é todo livro que todo mundo ama, que todo mundo gosta, que todo mundo aplaude, que eu vou gostar e que eu sou obrigada a gostar. Inclusive, tem alguns livros que eu trago aqui que para mim foram maravilhosos, mas para algumas pessoas não fechou e tá tudo bem, né? Mas se há resenhas boas, também há resenhas más. Não gostaria de ter trazido esse tipo de entendimento que eu tive. Sinceramente, foi um livro que me deixou uma das decepções do ano em relação a isso. E daí, você pode me perguntar o seguinte, tá, Carol? Mas então tu não gostou nada do livro? Não, gente, não é que eu não tenha gostado nada do livro. Tem alguns pontos que eu achei até bem interessantes. Por quê? O livro, ele vai trazer como um fundamento, né? Como o alicerce, uma crença, né? Um tipo de fé. Só que a linguagem que ele vem trazer, ele pode ser transportado para outros tipos de fé, né? Não uma religião única em si. E aqui deixa bem claro isso, né? Que não fala em igreja, não fala em placas, né? Não fala em nenhuma instituição. Então, isso
deixa assim bem claro. Então, isso eu achei bem legal quando o autor fez, deixou bem claro a construção ali da história, fazendo com que, independente da sua fé, da sua crença, você pode ter esse mesmo tipo de visão, né? E até mesmo se você não tem nenhuma crença, você vai estar lendo um livro de ficção que pode fazer com que os seus princípios sejam mais concretizados, né? Deixam mais, pode fazer com que sejam mais firmados a sua a sua personalidade, os seus princípios. Então, não precisa de uma fé para você saber que aquilo dali vai acontecer e que você precisa acreditar em si, se perdoar, parar de julgar o outro, parar de julgar o mundo inteiro, parar de se julgar. Tudo isso não precisa ter uma religião para você entender isso. É só você se conhecer e se fazer entender e ter a percepção do mundo. Você olhar com uma outra visão. Claro que para quem é religioso, para quem tem uma fé, vai dizer que você precisa do divino para fazer você se enxergar e enxergar isso. Mas eu achei bacana esse tipo de reflexão, porque ele não fala sobre uma religião, ele fala sobre o que o ser humano precisa mesmo, gente. Ele precisa ter fé nele mesmo, né? E isso é fundamental. Esse foi o ponto crucial que fez com que eu terminasse de ler a história, né? Apesar de a gente já saber o que iria ter no final, mesmo eu não sabendo nada, mas a gente já sabe o que iria acontecer, a menina não iria retornar da mesma forma, né? A menina faleceu, não ia acontecer um milagre de ela voltar ali e ele retornar, porque parece que isso é a nossa esperança, né? Ele aprendeu, então ele vai como forma de presente, a menina vai retornar. Mas não é isso que acontece, né, gente? Então, mesmo sendo uma ficção, não é isso que aconteceu. E não foi essa decepção que eu tive. A decepção foi realmente a parte superficial, que a história toda foi construída, os diálogos muito rasos. Não, eu achei legal também quando o autor ele desconstruiu a personalidade do divino, né? Porque o mundo inteiro entende que o ser celestial é de tal forma, que Jesus era de tal forma, e que não é verdade, né? A igreja construiu um, um fenótipo, né, de Jesus, de Deus, do sagrado, que não é realmente daquela forma. Então foi legal essa desconstrução também, para também englobar todas as crenças, né, todas as igrejas, todas as instituições que acreditam nessa crença. Então elas se vejam nisso, né, que não vai só pegar um tipo de fenótipo, que não vai pegar só uma instituição, vai pegar todas elas que acreditam nessa fé. Então eu achei muito legal também. Então, assim, são alguns pontos que eu gostei, que eu achei interessante. Mas, no geral, foi tudo assim, tudo do mesmo. Foi uma coisa rasa, foi mais um livro de ficção falando sobre fé e que eu esperei mais, porque o hype era muito, era demais, e algumas pessoas realmente acham esse livro maravilhoso, mas pra mim não foi tão maravilhoso assim. E tá tudo bem, tá tudo ok, bola pra frente, vamos adiante, tá tudo certo. E é isso. Mesmo com essa resenha um pouco conturbada e que não seja tão agradável a muitos, se vocês quiserem, né, não leram ainda o livro e quiserem adquirir o livro, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então, todas as informações, tudo que eu tiver que colocar aqui para vocês, vão estar tudo ali na descrição, todas as informações importantes. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.